Olá, meu nome é Flávio Neves, para quem não me conhece, eu sou médico cardiologista pediátrico, médico do Instituto de Pediatria da UFRJ e há mais de 15 anos eu percorro todo o Rio de Janeiro fazendo avaliações hemodinâmicas em diversos serviços de UTI pediátrica e neonatais. Eu gostaria de passar para vocês a minha experiência nesses últimos 15 anos fazendo isso. Gostaria de contar histórias que aconteceram e acontecem com frequência que poderiam ser diferentes. Vários momentos na minha vida eu fui chamado para fazer parecer no hospital e muitas vezes eu precisava ter chegado antes e outras vezes eu não precisaria ter ido com tanta urgência. Como é que a gente pode melhorar isso? Bom, isso é realmente muito difícil, porque a partir do momento que o pediatra intensivista nos chama, é porque ele tem alguma dúvida sobre o paciente, ele precisa de uma avaliação do cardiologista. Contudo, muitas dessas situações poderia ser resolvido se o próprio pediatra tivesse a habilidade de manusear o aparelho de ecocardiografia. Situações simples como a presença de hipovolemia ou hipervolemia através da avaliação da veia cava inferior pelo uso do ecocardiograma podem ser facilmente realizadas pelo pediatra. Ele consegue aprender isso com certa rapidez e facilidade e não precisa do cardiologista para tomar essas suas decisões. Além de tudo, em muitas situações, o cardiologista está em outro hospital avaliando um outro paciente mais grave. Isso pode tornar o tratamento desse seu paciente mais difícil. Em outros momentos, se eu não tivesse chegado tão rápido, ou se eu tivesse me atrasado um pouco, ou se eu pudesse ter ido apenas no dia seguinte, eu teria atrasado no diagnóstico do paciente. Situações como derrame pericárdico que demandam um tratamento mais rápido poderiam ser atrasados. E muitas vezes o problema ocorre durante a madrugada e o cardiologista não está disponível para ir à unidade nas próximas horas. Se o pediatra está preparado para fazer uma avaliação ecocardiográfica, ele pode resolver muitos problemas sem a necessidade do cardiologista. Uma outra situação estranha, eu já fui chamado, por exemplo, para avaliar um paciente na UTI pediátrica para que fosse feita uma avaliação hemodinâmica com ecocardiograma. Porém, chegando na unidade, observei que o paciente estava numa posição pronada e que este paciente não tinha condições alguma de ser mudado de decúbito. Não seria possível, naquele momento, quiçá no próximo dia, que ele fosse colocado em outra posição, em outro decúbito. É uma situação em que o pediatra, sabendo da situação clínica do paciente, deveria ter me comunicado que esse paciente não teria como fazer um ecocardiograma. Uma outra situação comum é o paciente com suspeita de hipertensão pulmonar. Muitas das vezes, o próprio pediatra inicia o tratamento com óxido nítrico até a chegada do cardiologista. Contudo, em outros locais com dificuldade de acesso ao óxido nítrico, esse tratamento não é iniciado até que o cardiologista vá à unidade e confirme o diagnóstico. Isso pode ter um impacto negativo na vida desse paciente. E isso já aconteceu. Da mesma forma que iniciar um óxido nítrico numa situação em que não é necessária, o não início do óxido nítrico naquele paciente que realmente precisa dele, também vai trazer um impacto negativo nesse paciente. Por isso, eu acho que o pediatra deveria estar preparado para, dentro da própria UTI pediátrica, saber manusear o aparelho de ecocardiografia, que na maioria dos serviços já está disponível, para evitar o atraso nesse diagnóstico, seja para iniciar o tratamento com óxido nítrico até a chegada do cardiologista, como também para descartar o diagnóstico, evitando assim o alto custo do medicamento. E ainda uma outra situação muito comum, o paciente recém-nascido, prematuro, com diagnóstico de canal arterial com importante repercussão hemodinâmica. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, com sopro cardíaco, com a presença de outras instabilidades, estabilidade hemodinâmica. Isso já seria suficiente para o tratamento. Contudo, na maioria das vezes, na maioria dos hospitais, na maioria das unidades neonatais, o médico continua aguardando o cardiologista chegar na unidade para avaliar a repercussão desse canal arterial e assim iniciar o tratamento. O pediatra, sabendo realizar o ecocardiograma, ele pode fazer uma avaliação inicial, o que já facilitaria o diagnóstico e assim até o prognóstico desse paciente. Enfim, em muitas situações no dia a dia da terapia intensiva pediátrica e neonatal, a possibilidade do próprio pediatra realizar o exame de ecocardiografia pode facilitar e muito
o diagnóstico e o tratamento desse paciente. Uma outra situação muito comum, bastante frequente no nosso dia a dia, é o paciente com suspeita de aumento da área cardíaca na radiografia de tórax. Por vezes sou chamado na unidade ou no serviço para fazer um ecocardiograma numa criança que a radiografia de tórax sugere o aumento da área cardíaca. Lembramos que crianças pequenas têm uma glândula bem desenvolvida que é o timo, que pode, ao raio-x de tórax, ser confundido com as bordas do coração. Se o paciente está clinicamente bem, assintomático, é bem provável que essa área cardíaca esteja normal e que a imagem seja do timo. Ou pode ser também uma imagem relacionada ao fato da criança pequena não se posicionar adequadamente para fazer o raio-x de tórax. Nesses casos, em muitas situações, eu só conseguiria ir ver o paciente no dia seguinte e a internação do paciente fica mais prolongada apenas para descartar um aumento de área cardíaca. Se o pediatra tem a habilidade de fazer o ecocardiograma e avaliar essa área cardíaca, o que é muito simples, com apenas um corte ecocardiográfico, ele consegue definir isso, então não faz sentido hoje o pediatra não ter acesso a essa técnica. Enfim, se você tem interesse em aprender ecocardiografia hemodinâmica, se você acredita que você pode fazer a diferença nesses casos, eu te convido a continuar assistindo meus vídeos, minhas aulas, que em breve abrirei inscrições para o treinamento de ecocardiografia para o pediatra.